Na Escola de Educação Básica da URI, seu filho faz o caminho da cidadania, do respeito, da sensibilidade. Seu filho dialoga com o conhecimento, com a inovação, com a responsabilidade. Seu filho sente segurança, acolhimento, cheiro de futuro, encanto nos olhos e no coração. Seu filho já faz história. Boa noite. Confira no programa de hoje. Projeto Carbono Zero, desenvolvido pela URI para a empresa Marcolin, recebe reconhecimento nacional. Com apoio da universidade, professora Gabi Márcico lança livro de poesias em homenagem à mulher. Formado mais um grupo de licenciados em matemática. Dentro de instantes, no Expressão Universitária. Projeto Zero Carbono, desenvolvido pela URI, recebe selo prata em evento nacional no Rio de Janeiro. Foi durante a publicação anual do relatório do GHG Protocol, atribuído às corporações que desenvolveram inventários de emissão de gases de efeito estufa referentes ao ano base 2011. O GHG Protocol é um órgão internacional que regulamenta, publica e emite certificação às empresas que voluntariamente desenvolvem inventários de emissão de gases de efeito estufa, de modo a conhecerem suas emissões e planejar formas de diminuir ou compensar estas emissões. O trabalho pioneiro, desenvolvido numa parceria entre a Marcolin Indústria Têxtil e a equipe coordenada pelo professor Jean Budke, da URI, quantificou todos os gases de efeito estufa emitidos pela empresa em 2011, além de comparar estas estimativas com as áreas florestais mantidas pela empresa e que absorvem carbono atmosférico, gerando um balanço final anual. O selo GHG Protocol, dentro de um conceito de carbono zero da empresa Marcolin, tem um significado muito importante. Primeiro, é a realização de um sonho de saber que o trabalho que nós fazemos no nosso empreendimento, ele não agride o meio ambiente, que nós conseguimos, através do sequestro de carbono, sequestrar muito mais do que aquilo que nós emitimos em termos de quantitativos de gases de efeito estufa. Isso é uma satisfação para nós empreendedores, né? Para efeito, esses quantitativos do inventário da geração de gases de efeito estufa nos mostram, agora que nós temos esses indicadores, que nós temos que buscar uma redução, né? Assim como todos os indicadores dentro das empresas, a gente busca sempre uma melhoria. Quando sabemos quanto estamos emitindo, agora vamos buscar uma redução desse quantitativo. E esse desafio é dividido entre toda a equipe, de modo que a gente possa analisar em cada uma das etapas de funcionamento da empresa quanto se gera desses gases, para nós administrarmos essas reduções da melhor maneira possível, tornando a empresa mais eficiente na questão da sustentabilidade e dessa relação com o meio ambiente. Que repercussões essa conquista do selo prata já teve junto à organização? Olha, nós, em poucos dias de divulgação dessa nossa conquista, nós já percebemos uma repercussão muito positiva. Alguns clientes contatando a gente, demonstrando que é uma satisfação ter um parceiro que esteja atento a essa preocupação ambiental. Isso é um aspecto muito importante. A gente vê que os nossos parceiros, fornecedores e prestadores de serviço também já estão se engajando nesse mesmo espírito, muitos deles já querendo conhecer mais sobre o projeto, para, quem sabe, também buscarem uma caminhada dentro desse conceito de carbono zero e preocupação com a sustentabilidade, né? E acreditamos que, com o passar do tempo, e a gente demonstrando isso, especialmente para o mercado, para os nossos clientes, eles passem a perceber que os nossos produtos da indústria, ou quando se trata de varejo, que aquilo que é oferecido ao consumidor, se comparado a outras empresas que não têm essa preocupação, nós passamos a agregar um valor diferente, que está indo junto com aqueles produtos e que está sendo demonstrado pela força da nossa equipe também.
Então, acreditamos que com o aumento da consciência ecológica que a gente percebe que ocorre no nosso país, a exemplo do que já existe em outros países, especialmente os europeus, né, que cada vez mais isso vai ser percebido como um diferencial, agregando bastante valor para a organização e gerando satisfação para todas as partes interessadas. Os números verificados pela equipe da URI demonstraram que houve uma remoção muito maior da quantidade de carbono do que o que foi emitido. Desta forma, a empresa enquadra-se no conceito de zero carbono, uma vez que todas as suas emissões foram compensadas. A Marcolin foi a pioneira como empresa, assim como a URI Erechim foi a primeira universidade da região a estabelecer as tecnologias para desenvolver o estudo completo de emissões e remoções de gás carbônico no âmbito empresarial. Nós temos sempre que pensar que, na verdade, existe um balanço entre tudo aquilo que é emitido na natureza, tudo aquilo que é lançado pelo ser humano e também aquilo que é, vamos dizer assim, filtrado pelos ecossistemas. Então, como a gente estava vendo lá na fábrica nós temos um processo de industrialização que acaba tendo a emissão dos gases de efeito estufa. Então, por exemplo, nós temos a queima de combustíveis fósseis, nós temos a queima de outros tipos de combustíveis, como biomassa, o carvão, a lenha. Todos esses elementos, quando são queimados, eles acabam liberando gases de efeito estufa na atmosfera. Nós também temos lá a compra de eletricidade, e a eletricidade também tem um fator de emissão associado com a geração dessa energia elétrica. E, finalmente, nós temos também todas aquelas empresas terceirizadas e que depois vão fazer a parte final, ou a agregação final do valor ao produto, como, por exemplo, o transporte dos produtos até o destinatário final e assim por diante. Então, nós acabamos fazendo todo um cômputo de quanto que a empresa emite ao longo de um ano em termos de emissões de gases de efeito estufa. Muito bem. Nesse momento, a gente começa a olhar para a floresta. Então, como que é a ligação entre a fábrica e a floresta? Uma vez que a gente tem essas emissões, nós podemos agora verificar quanto que a floresta ela está absorvendo de gás carbônico, em especial, de CO2, por meio do processo de fotossíntese. Então, se nós olharmos aqui essa árvore, por exemplo, quando nós estamos observando essa madeira aqui, todo esse processo do crescimento da árvore absorveu CO2 da atmosfera e acumulou na forma de biomassa florestal. Então, qual que é o nosso trabalho? Nós precisamos agora quantificar quanto que foi removido da atmosfera por meio dos plantios florestais que a empresa possui. Isso qualquer empresa pode fazer, desde que plante. Qualquer empresa pode fazer desde que plante e também desde que ela consiga colocar outros processos de remoção e de diminuição do CO2 atmosférico. Nesse caso em especial, a empresa teve a opção de utilizar áreas florestadas. É uma iniciativa que já havia dentro da empresa e com isso a gente conseguiu fazer o balanço. Mas, por exemplo, dos grandes enfoques a níveis internacionais é de nós conseguirmos diminuir as nossas emissões. Então entram processos na própria fabricação, os processos industriais de melhoria no gasto de combustíveis, substituição dos combustíveis fósseis por combustíveis alternativos, diminuição no consumo de matéria-prima. Então a gente passa, na verdade, por um processo de otimização de processos. E essa otimização de processos ela pode ocorrer em qualquer nível, desde uma indústria de grande porte, uma empresa de pequeno porte, qualquer empresa, qualquer corporação ela pode se engajar nesse processo. E como é que uma floresta dessa natureza aqui é transformada em moeda? Como que a floresta é transformada em moeda? Então, na verdade, quando nós fazemos a quantificação do CO2 que foi aqui absorvido, a gente consegue observar quantas toneladas de CO2 estão aqui incorporados nessa área. Isso nós chamamos de estoque de carbono. Esse é o estoque de carbono. Então, no momento que ocorre a formação desse estoque, as árvores elas estão sequestrando, nós chamamos de sequestro de carbono, sequestrando o carbono atmosférico e mantendo esse carbono na forma de biomassa. Então nós temos aqui desde a árvore de pé, nós temos também essa cobertura de folhiço que nós chamamos de serrapilheira no solo, e nós também temos todo o CO2 que está incorporado nas raízes no próprio solo. Uma vez que a gente consegue saber quanto que é esta tonelagem de CO2 que foi armazenado, nós conseguimos agregar um valor de moeda, um valor de mercado, é um valor combinado em bolsa de valores,
que gera em torno de 5, 10 até 15 dólares por tonelada, dependendo do mercado que se está estabelecendo. E esse volume de carbono que foi removido, que está estocado, ele pode ser comercializado na forma de um crédito, que é o famoso crédito de carbono. Professor, como é que se sabe que uma árvore como essa tem uma importância dentro desse processo? Bom, nós poderíamos cortar essa árvore e pesá-la, né, ver a massa da árvore com uma balança e nós saberíamos quantos quilogramas ela possui de massa. Mas como a gente não vai poder fazer esse processo para todas as árvores, nós precisamos fazer uma estimativa da quantidade de carbono que tem nela. Então, para isso, nós utilizamos uma equação de volume. Então, a gente faz a medição do perímetro da árvore, medimos aqui o tamanho dela em termos de diâmetro e também em termos de altura. E aplicamos fórmulas que vão nos mostrar qual é o volume que essa árvore possui. Além disso, as pessoas elas conhecem bastante árvores e madeiras, elas sabem que algumas madeiras são mais pesadas, algumas outras madeiras são mais leves. Isso é em função da chamada densidade básica da madeira, que é uma propriedade da madeira, que algumas elas são mais densas e algumas madeiras são mais leves. Então a gente também utiliza um fator chamado densidade da madeira, que é aplicado nessa forma para nós sabermos então qual é a biomassa da árvore. E aí, em cima disso, a gente faz um outro cálculo para verificar a quantidade de carbono que tem em cima dessa conta final. E as demais árvores, a floresta toda, como é que se chega a um número final? Nós temos que quantificar árvore por árvore. Então, como é um processo, por exemplo, aqui no caso desse trabalho, nós temos quase 300 mil árvores, então nós fazemos um processo de amostragem. Então, nós amostramos uma determinada quantidade de árvores até nós termos um valor médio e que esse valor médio então nos consiga dar uma estimativa do que existe em todas as áreas. Além disso, nós tivemos que fazer o mapeamento de todas essas áreas rurais com utilização de equipamento especial para nós podermos quantificar e estimar quantas árvores tinham ao longo de todas as áreas plantadas. Voltamos em seguida para falarmos do lançamento do livro Mulher Ladainha, da professora Gabi Garbim Márcico, que fez parte da programação da campanha Outubro Rosa e da formatura do curso de matemática. Aguarde só um instante. Na Escola de Educação Básica da URI, seu filho faz o caminho da cidadania, do respeito, da sensibilidade. Seu filho dialoga com o conhecimento, com a inovação, com a responsabilidade. Seu filho sente segurança, acolhimento, cheiro de futuro, encanto nos olhos e no coração. Seu filho já faz história. A programação do Outubro Rosa, uma campanha mundial de prevenção do câncer de mama, na qual a URI Erechim está inserida, teve sequência no dia 16 às 14 horas, com o lançamento do livro Mulher Ladainha, uma coletânea de poesias em homenagem à mulher, e que tem como autora a professora erechinense Gabi Garbim Márcico. O evento teve lugar no Espaço Cultura Viva, localizado em frente à universidade. A diretora acadêmica, a professora Elizabeth Maria Zanin, recebeu as mulheres convidadas salientando que a obra, lançada pela Edifapes, é uma cantilena, um pequeno livro de orações que expressa, como a própria autora diz, um poetar que foi também a razão da vida. Os acadêmicos do curso de letras Alain Asturian e Bianca Legramente Martins, acompanhados do professor e músico Alain Bresolin, proporcionaram momentos de emoção aos presentes, recitando poesias que fazem parte do livro lançado pela professora Gabi. Após a recepção, uma concorrida sessão de autógrafos marcou o lançamento da primeira obra de poesias da professora Gabi Garbim Márcico. A mulher, ela é como uma oração, uma ladainha, tanto esse santo como aquele outro, e sempre rogai por nós, só faltou rogai por nós, mas não deixa de ser, ela é múltipla, como eu falei, né?
Então, acho que veio daí. Então, essas coisas, acho eu que a mulher é ladainha mesmo. Acho que isso diz tudo, né? Quando nasceu essa intenção de escrever esse livro, essa coletânea de poesias? Há uns anos atrás, eu sempre gostei de escrever. Sempre gostei muito de ler e de escrever. Mas eu fazia alguns artigos, algumas coisas assim, tal. Até que um dia me arrisquei a fazer assim, em forma de poema. Mas não aqueles poemas assim, de quadras, de todos rimados, aquilo não saberia fazer. Aí comecei a escrever e fui botando no papel aquele pensamento, aquelas coisas que vinha, e é aquela história, né? Tu não senta e fica pensando em fazer aquilo, não, aquilo vem de golfo, assim, é uma golfada, aquilo vem, aquela ideia, aquela inspiração, aquela transpiração, e aí a gente começa a botar no papel, e aí vem indo um atrás do outro, e veio. Comecei em 1980 e poucos, comecei a compilar essas coisas, esses poemas. E chegou à conclusão também que não é tão difícil assim. Claro que precisa um pouquinho de dedicação para sair uma obra dessa natureza. Como disse o poeta Ferreira Goulart numa entrevista, poema não se faz a frio. Poesia não se faz a frio. A poesia tem que ter aquele espanto, aquela comoção, aquele como que plugado assim numa tomada, e de repente aquilo dá aquela faísca e aí sai. E aí sai aquilo tudo assim, um jorro quase. Agora, posso sentar, eu vou escolher umas palavras, um assunto, e vou começar a escrever. Mas às vezes falta a alma, falta o sentimento, então fica uma coisa mais ou menos fria, assim, então. E a partir de agora, sai um novo livro, começa a se pensar numa nova obra? Olha, eu tenho bastante material até pronto, vamos dizer assim, desses anos todos que fui escrevendo. Agora, os últimos anos, eu escrevi mais. Tinha problemas de família e tal, a gente então, né, deixei de lado, né, essa inspiração, vamos dizer assim. Mas numa hora dessas, quem sabe sai um segundo, mas aí não é para a mulher, aí é para o amor, o geral, assim, assuntos gerais, assim. Formado mais um grupo de licenciados em matemática. A solenidade teve lugar no Salão de Atos da Universidade no dia 25 de agosto e foi presidida pelo pró-reitor de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação, professor Giovanni Palma Bastos. A professora e coordenadora do curso, Nilce Fátima Schaefer, foi a Paraninfa. Aline Amendi, filha de Lauri Amendi e Acilida Richter Amendi, natural de Concórdia. Eu, Giovanni Palma Bastos, pró-reitor de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação da UNI, por delegação do magnífico reitor Luiz Mário Silveira Spinelli, mantida pela Fundação Regional Integrada FUI, confiro a Aline Arendi o grau de licenciado em matemática, esperando que no desempenho de suas atividades profissionais contribua para o engrandecimento da educação. Cassol dos Santos, filha de Djalma Fávero dos Santos e Glória Cassol dos Santos, natural de Viadutos. Bruna, confirme o grau de licenciado em matemática. Parabéns. Camila Cristina Lopes, filha de Gilmar Lopes e Bernadette Terezinha Bruneto Lopes, natural de Concórdia.
Karina Dapper, filha de Carlos Alberto Dapper e Terezinha Fátima Sobes Dapper, natural de Erechim. Karina, confirma o grau de licenciado em matemática. Parabéns, felicidades, muito sucesso. Chayane Lazarotto, filha de Dinarte Ângelo Lazarotto e Rejane Fátima Fiabani, natural de Aratiba. Chayane, conclui o grau de licenciado em matemática. Parabéns, muito sucesso. Sabrina Batiste, filha de Ademar Batiste e Carmen Beatriz Grigol Batiste, natural de Mariano Moro. Sabrina, confirma o grau de licenciado em matemática. Parabéns. Muito Vinícius Roberto Cruz dos Santos, filho de Renato Cruz dos Santos e Eli Maria Dassi dos Santos, natural de Erechim. Eu, Giovanni Palma Bastos, pró-reitor de pesquisa e extensão de pós-graduação, por delegação do professor Luiz Mário Silveira Spinelli, reitor da UNI, mantido pela Fundação Regional Integrada, FURI, eu confiro o grau Vinícius de licenciado em matemática, esperando que no desempenho de suas atividades contribua para o engrandecimento da educação. Parabéns. Camila Lopes foi homenageada com mérito acadêmico por ter obtido o melhor desempenho durante o curso. Continuam abertas até o dia 31 de outubro as inscrições para o curso de especialização em Tecnologias da Informação e Comunicação no ensino da matemática. Entre as disciplinas estão as mídias digitais e a informática na educação matemática, a serem ministradas por mestres e doutores de várias universidades brasileiras. Podem se inscrever graduados em matemática e áreas afins que atuam na educação básica e superior. Grato pela audiência e até o próximo programa. Na Escola de Educação Básica da URI, seu filho faz o caminho da cidadania, do respeito, da sensibilidade. Seu filho dialoga com o conhecimento, com a inovação, com a responsabilidade. Seu filho sente segurança, acolhimento, cheiro de futuro, encanto nos olhos e no coração. Seu filho já faz história.
Na Escola de Educação Básica da URI, seu filho faz o caminho da cidadania, do respeito, da sensibilidade. Seu filho dialoga com o conhecimento, com a inovação, com a responsabilidade. Seu filho sente segurança, acolhimento, cheiro de futuro, encanto nos olhos e no coração. Seu filho já faz história.